Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje temos mais uma lista de filmes estúpidos, ou uma lista estúpida de filmes pra vocês. É a lista de filmes trash que por acaso temos em DVD. Uma lista bem específica, né? Essa surgiu porque nesses últimos dias a minha coleção de DVD tem ficado maior, então eu vi que eu tinha uma prateleira ali com um monte de DVD, vários desses filmes trash que eu nunca ouvi falar e que eu nunca vi. Então eu falei, por que não a gente aproveitar esse material pra fazer um vídeo? Pra gente submeter a uma sessão de tortura. Mais uma sessão de tortura. Eu sempre posto dessa coleção quando eu ganho alguma coisa nova no meu Instagram, então se alguém quiser saber mais disso, acompanha lá. Mas essa seleção que eu fiz foi uma seleção de 6 filmes, dividida entre 3 filmes que recebemos na caixa postal e 3 filmes que eu comprei na rua em momentos aleatórios. Essa foi, surpreendentemente, uma das listas estúpidas que eu menos sofri pra assistir. Geralmente a gente começa esses vídeos falando do que esses filmes têm em comum, mas como foi, tipo, o que eles têm em comum que a gente tem em DVD, não tanta coisa, na verdade. Mas uma coisa que eles têm em comum, Karina, não fique muito surpresa, é que pelo menos uns 4 desses filmes foram o único trabalho de direção do diretor. Não tem quem diga. Eu sei uma coisa que eles têm em comum. O quê? Todos eles têm menos de 4 no IMDb. Sem mais delongas, a gente vai começar essa lista, mas antes vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram algum desses filmes, se vocês se depararam com algum DVD amaldiçoado desses na sua vida. Essa não vai ser a nossa única lista de DVD, porque tem várias outras ali, tem filmes que iam estar nessa lista que eu achei melhor aguardar pra uma futura. Então, se você tem algum DVD de filme muito ruim que queira ver aparecer numa dessas listas aqui no canal, pode enviar pra nossa caixa postal, que tá sempre na descrição do vídeo e agora tá aqui também na tela. Não precisa mandar só DVD também não, tá, gente? Pode mandar mimo, presente. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, ao nosso cronograma. Os membros sabiam quais iam ser os DVDs que iam rolar nessa lista faz um tempo já. Além de apoiar o nosso trabalho também, né? O que é importante. Também já vamos liberar aqui o aviso de spoiler, se alguém se importa com spoiler de alguma dessas obras. E vamos começar logo com o primeiro. A gente vai falar na ordem que a gente assistiu. O primeiro é um filme chamado Metamorfoses, estrela Christopher Lambert, o pior ator que eu já vi na minha vida, o cara do Highlander. É um filme húngaro, esse aqui chegou na nossa caixa postal, e eu não lembro quem enviou, mas a pessoa mandou uma cartinha, que deixa, na verdade, muito difícil de entender quem enviou, porque é um papel escrito: faz crítica, por favor, Osvaldinho. E ele não ganhou uma crítica própria, mas pelo menos ele tá sendo falado aqui no canal, sei lá, X anos depois da gente receber isso daqui. Karina, qual é a trama de Metamorfose? Agora você pode colar. Viajando pela montanhosa região da Transilvânia, 3 jovens americanos encontram Elizabeth, uma bela, sedutora e estranha mulher. Keith, um dos jovens, é um escritor fascinado por antigos mistérios que se apaixonará por Elizabeth. Eu acho ótimo que é se apaixonará por Elizabeth. Tipo, ele tá contando spoiler. É um né? spoiler. Mas o que ele e seus amigos não sabem é que a jovem é, na verdade, uma vampira. Atraídos para um isolado castelo medieval, logo descobrirão que, para sobreviver, precisarão, muito futuro, né, nessa sinopse, lutar por suas vidas. Metamorfoses traz uma arrepiante história de amor e horror envolta pelas belas paisagens da região do leste europeu. Mas uma coisa que não tem na descrição da capa do DVD é que é um filme com a temática de Elizabeth Bathory. E fizeram uma história de redenção pra ela, aparentemente. Eu achei fascinante, porque a Condessa Bathory, ela é conhecida por ter matado muitas pessoas e tomar banho com o sangue dessas pessoas. Mas no filme, eles meteram uma história de trauma e violência doméstica e abuso que justificava o que ela fazia. Eu acho até engraçado que no final você não sabe nem pra quem torcer, porque, tipo, a filha da Elizabeth Bathory, que é uma vampira, tá acusando o descendente dos caras que mataram a Bathory. Ai, seus assassinos! Cara, olha a tua mãe, brother! Mas o que eu amo desse filme é que ele, além de tudo, ele é uma grande história de amor. Porque ele conta a história de um cara que tá lá querendo fazer uma pesquisa, escrever um livro, e ele se apaixona pela Condessa Bathory. A filha dela, na verdade. Não entendi o filme. Não entendeu, cara. O filme Metamorfose é muito complicado. É o seguinte, ele começa
com um flashback, Hungria medieval, onde um grupo de caçadores da família Turzon invade o castelo da Condessa Bathory pra matar ela. E nisso acontecem duas maldições. A primeira maldição, que é a da família Bathory, que a filha da Elizabeth Bathory vira uma vampira, e tem a maldição da família Turzon, que todos eles são sempre assassinados por vampiros. Desculpa, eu não entendi a lore de Metamorfose porque eu estava ocupada com o romance bem à lá novela das 6, parecia novela de época, assim, alma gêmea, uma coisa assim, que eu achei lindo. Não, o protagonista desse filme, ele é tenebroso. Primeiro que ele e o grupo de amigos irritantes deles estão andando por um cemitério de noite, aí do nada aparece uma gostosa no cemitério, loura, que vira e fala, posso pegar uma carona com vocês? Eles, claro, entra aí. É a loura do Bonfim. Quem é de BH vai pegar essa referência. E aí quando eles chegam na pousada, não é nem uma pousada, é um monastério, que a vampira consegue entrar num solo sagrado por algum motivo. Acho que ela não segue muitas regras de vampiro, né? É uma vampira que ela é dona da vida dela, entendeu? No final eles estão debaixo da luz do sol, né? Então, tipo, acho que esse filme não se importa muito. Não. Mas, enfim, a parada do romance aqui é que o cara, ele decide ir chavecar a gostosa do cemitério e aí ele começa a mandar um papinho de poesia do século XVII pra cima dela. E ela responde, isso é Caio Fernando Abreu. E aí, música toca, e aí os dois vão caminhar de mãos dadas pela região montanhosa da Transilvânia. Não, o maluco, ele até manda, eu sinto que eu nasci na época errada. Queria ter ódio, nascido cara. no século XVII. Vai tomar no cu, né? Não, bota esse cara perdido ali em Laranjeiras, Botafogo, meu irmão. Bota uma camisa xadrez nele e acabou. E aí o cara, depois de conquistar o coração da vampira com um papinho que não funcionaria em ninguém que não fosse uma vampira do século XVII, aí ele, os amigos, a vampira e uma galera aleatória que eles conhecem na estrada vão fazer uma expedição pro castelo da Bathory. E aí eles começam a ser caçados pelo vampiro, que é um dos caçadores que virou um vampiro, que é interpretado pelo Christopher Lambert. O pior de tudo é que esse filme, ele tem um quê de diversão. Só que o Christopher Lambert é muito ruim, cara. A gente falou isso, cara. Se tivesse dado esse papel na mão do Jeffrey Combs, esse filme ia ser muito diferente. Não, qualquer um ali, o Lance Henriksen, Jeffrey Combs... Mas no Udo Kier, cara. O do Kier, porra, seria bravo. pariu. Tem umas cenas, inclusive, que são meio de piada, tipo... Tem dois personagens que são o casal gringo, que é um cara que parece o Peter Steele do Type O Negative, e uma outra mina loura, que você deu um apelido que eu não lembro o que era agora. Denise Rocha. Que é mordida pelo vampiro, e dá que ela vai ser uma vampira, mas depois ela só desaparece e nunca mais aparece no filme. Eu tô até hoje esperando a Denise Rocha voltar da vampirona. Nunca voltou. Esquecida no roteiro, coitada. Mas aí na cena que eles se enfrentam, tem todos uns diálogos bonitinhos do tipo, ela pega uma cruz e o cara fala, pô, por que você pegou uma cruz? Ela pega uma bíblia e fala, a maior obra de ficção da história. Então o vampiro tem várias sacadas, só que o Christopher Lambert não entrega. Eu amo também que o casal principal tem muita energia de casal de malhação. Quando a gente assistia, a gente ficava rindo, a gente ficava chamando a menina de Juliana de Doni e o menino de Sérgio Malheiros. E isso foi engraçado, pelo menos pra mim e pra Rita, Oswaldo não tinha as referências. Ah, mas o filme todo parece uma grande novela, assim. Até, tipo, ele fica chato depois de um tempo, porque a galera perdida no Castelo Bathory. Enquanto o Christopher Lambert vai matando todo mundo que tá lá. Não só vai matando, ele vai falando a beça, porque ele não cala a boca. Sério, porque o começo do filme é uma sucessão de coisas absurdas, que é engraçado, mas aí depois da metade pro final é só falazada e fica insuportável. Ah, não, é ele encontrando a pessoa e aí eles ficam muito tempo trocando uma ideia e depois ele joga ela numa escada, alguma coisa assim. Mas aproveito pra falar que, pra fazer essa lista, uma coisa que a gente levou em consideração foi o menu do DVD, que vem aquela estética cafona, os extras, e esse, surpreendentemente, era bem legal. Foi o melhor, que na verdade não era bom, era cafona, era brega. Mas tudo é uma questão de perspectiva. É. Esse, pelo menos, ele mexia, tinha uma cena ali que ficava repetindo, aí você clicava no negócio, fazia uma transição brega, eu gostei. E os efeitos bregas voltam no filme, né? Porque tem até uma imagem, quando você pesquisa esse filme, da vampira com o olho de efeito digital zoado. E tem também uns efeitos meio novela, né? Tipo, tem um acidente de carro no começo do filme, que a gente acompanha o Jeep caindo
caindo do penhasco, mas nossa senhora, deve ser um penhasco que assim, ele caiu do Monte Everest, porque demorou muito pra essa cena passar. Toda hora ficava voltando no carro, caindo cada vez mais. E no final o filme não se contenta em ser apenas um filme de vampiro, porque eles metem umas reviravolta maluca, religiosa e tem até viagem no tempo. A começar que estava todo mundo morto o tempo todo e aquilo que eles estavam vivendo era, na verdade, um purgatório. E pior que isso é preparado, porque quando eles chegam no monastério no começo, o monge dá uma aula de purgatório pra eles, explicando o que é um purgatório direitinho, como funciona essa mitologia. O problema é que o filme tem tanta falação que é difícil diferenciar o que de fato vai ser relevante mais pra frente ou não. E é engraçado que começa a ter esses lances meio temporal no começo do filme, do tipo, o monge no começo fala, a gente não tá mais fazendo expedição pra o castelo da Bathory, porque a última expedição que foi ontem foi atacada por lobos e todo mundo morreu. E aí quando eles chegam e encontram esse grupo de turista que tá indo lá, eles estão liderados pelo padre, que é o padre que morreu no dia anterior. Então você fica meio, pera, esse cara devia estar morto, o que ele tá fazendo aqui? Tem a cena que o Peter Steele, ele quebra a cadeira histórica lá do castelo da Bathory e joga os pedaços dela pra pegar fogo na lenha e depois ele volta e senta na mesma cadeira que tava inteira. Quando a gente viu essa cena a primeira vez, a gente falou, não é possível, isso é um erro de continuidade, mas eles fizeram tudo num plano único. Então eu falei, cara, não dá pra ser um erro de continuidade, porque eles tiveram que esperar o movimento de câmera pra chegar alguém correndo ali, tirar a cadeira quebrada e colocar a cadeira normal. Ia ser muito trabalho pra fazer um erro de propósito. Então eu falei, não, isso é coisa do filme mesmo, é pra gente ver que tá rolando uns caô temporal aí. E o filme termina do melhor jeito possível, que o protagonista vira um vampiro, eles entram no carro de um cara que provavelmente vai tentar matar eles, porque ele sabe que eles são vampiros, e tá tocando um rap húngaro de fundo. Sempre que a gente faz essas listas estúpidas, eu tenho mania de jogar as músicas de créditos finais no Shazam, porque tem muita pérola escondida. Nesse caso não foi diferente, porque é um rap húngaro muito bom. Mentira. Então é isso, foi Metamorfose. Vamos pro segundo filme da lista, que foi a pior coisa que eu já vi na minha vida, que chama Exorcismo no Vaticano. Alguns anos atrás, a Americana só falou que sabia tudo que a gente tem de DVD no estoque, a gente só quer se livrar dessa merda e começou a vender tudo por R$1. Então eu fui numa Americanas aqui perto e eu comprei literalmente tudo que eles tinham de terror. Um deles era Exorcismo no Vaticano. Plot twist, foi muito caro. Esse aqui é um filme italiano que finge que é um filme americano, e ele é dirigido por um cara chamado Joe Marino, que também estrela no filme. Ele finge que é um documentário, quando na verdade ele é um filme found footage, mas ele quer meio que se passar como se fosse um documentário sobre exorcistas de verdade. As verdades que o Vaticano escondeu. Eu gosto que ele é pouco pretensioso. Em 2012, Joe Marino passou pela Itália para filmar sobre o exorcismo e a presença demoníaca nas pessoas. Ele descobriu e registrou casos perturbadores, missas negras, rituais pagãos e exorcismos, revelando estranhas verdades sobre os segredos do Vaticano. Um lugar onde o sagrado e o profano sempre viveram juntos. Aqui, mostramos o resultado de seu trabalho. Não há cenas cortadas. Não existem efeitos especiais. O que existe apenas é a verdade sobre o diabo. E tá cheio de vírgula errado nessa merda desse texto. E no final das contas, esse filme é um projeto de ego, porque no começo ele parece, vai ser um documentário sobre exorcismo. Ele como documentário é uma bosta, porque ele não conta a história de nenhum dos exorcismos, eles meio que só começam com o diretor falando, vamos agora para esse lugar que tem uma freira chamada Maria Madalena que tá possuída pelo diabo há 20 anos. E ele não conta mais nada sobre isso, só pula direto pro exorcismo. No começo ele tenta fazer uma coisa meio teoria da conspiração, entrevistando umas pessoas que não mostra a cara, falando sobre segredos que o Vaticano tá escondendo, mas nada que ele apresenta ali, eles seguem como investigação de documentário depois, então é uma parada completamente gratuita, serve pra nada. E nisso tudo, o Joe Marino, ele tá se gravando o tempo todo e ele claramente não tá tendo reações genuínas, ele tá atuando com a equipe dele e com as pessoas que ele supostamente tá entrevistando, mas o cara não sabe atuar, é tudo muito falso. E o pior de tudo, Karina, sabe sobre o que o filme é no final? Sobre o quê? É sobre o John Marino. Depois do segundo exorcismo, ele aparentemente, a freira Maria Madalena possuída encosta no braço de John Marino e passa o demônio pra ele. O resto do filme todo é o John Marino surtando. Tipo, os padres estão lá fazendo o exorcismo e o John Marino tá atrás. Estou passando mal. Oh, não. Eu amo que a gente apelidou ele carinhosamente de Jorge Vacilo. Eu acho engraçado que de todas as entrevistas reais que ele coloca, todas são falas muito combinadas. A única que me convenceu, que eu falei, isso parece realmente ser alguém falando por experiência própria, foi do padre. O padre exorcista que eles acompanham o filme todo.
E o padre tem o ator creditado no IMDb. É literalmente um ator italiano. É o único ator do filme. É. E o cara mandou bem, porra. Nisso tem que dar o crédito. Ator tem que atuar, né, cara? Esse filme tem a pior cena de exorcismo que eu já vi em toda a minha vida. Qual dos 4? Não sei, todos. Todos, que são todos horrendos. E eu acho bizarro como ele quer passar esses exorcismos como uma coisa real. E são só cenas super clichês acontecendo. Que tem uma montagem de episódio de CSI. Ele usa muito split screen o tempo todo. O que eu acho meio surreal, porque começa a cena com o padre falando: vocês da câmera, vocês têm que ficar parados lá fora do quarto, gravando só o que eu permiti e tal. E aí o exorcismo é gravado ao mesmo tempo com 3 câmeras diferentes, incluindo uma Steadicam que tá andando pelo quarto enquanto o padre tá exorcizando a galera. Isso não faz sentido nenhum. E aí no final o diretor ele só desapareceu antes de concluir o filme. Doidinho. Minha resposta pra isso é: ainda bem. No final tem uma cena também que tem um negócio de cigarro que dá uns zooms na mulher. Ah, é, que isso é a entrevista com a mulher do diretor. É, e ela fica lá com uma cara de sofrida, com uma cumbuca cheia de bituca de cigarro ali. Isso é a direção de arte, querida, pra mostrar que ela tá preocupada. Igual a Luísa Sonza no Crime Penhasco. Mas acho que a única coisa que falta a gente falar desse filme é o menu do DVD. Esse tem uns bagulhinhos se mexendo que, tipo, pelo menos eles se deram o trabalho de animar uma imagem estática e um título pra eles ficarem meio que parecendo que sua TV tá dando erro. Então vamos pro próximo filme, que se chama Fobia ou Alone. Ele foi lançado em 2013 e esse daqui chegou na nossa caixa postal junto com uma montanha de outros DVDs, faz algum tempo já. E ele tem uma capa muito maneirinha que não tem nada a ver com o filme. Não, sério, esse filme aqui me deixou revoltada. Porque olha que ótimo, uma ferramenta medieval no olho da moça com umas aranhinhas aqui. Eu falei, ótimo, vai ser um filme de tortura. E aí eu adianto pra vocês, não tem isso aqui no filme. Não tem nem a tortura medieval, nem a aranha. E, como não podia faltar numa lista estúpida, é um filme da ITN Distribution, nossa arqui-inimiga aqui nesses vídeos de lista estúpida. É claro que tinha que ter um. Jonathan McKinley sofre de agorafobia, medo de lugares abertos, desde o acidente de carro que matou sua esposa. Todos os dias, ele vive preso na solidão de sua casa e só recebe as visitas de seu melhor amigo, Taylor, de seu terapeuta, Dr. Edmondson, e de Bree, mulher que traz seus mantimentos. Quando uma invasão de domicílio violenta perturba seu mundo e ameaça sua sanidade, ele começa a acreditar que há uma presença maligna que assombra sua casa. Mas essa invasão é real ou é apenas sua imaginação? Uma resposta que ele terá que sobreviver para descobrir. Ou seja, é um filme que tem um cara dentro de casa e não acontece nada. É basicamente um cara alucinando, é só isso. Não tem aranha, nem tortura. Tem uma mulher que vira uma aranha em um momento, mais ou menos. Sai umas patinhas das costas dela. Do absoluto nada. Não. É uma viúva negra, eu fiz essa analogia na hora. Ah, é, porque ela representa a morte. É. Parece um filme de estudante, parece um projeto de TCC. Inclusive, eu fiz várias comparações com o meu próprio Rotina. Foi feito na época de pandemia e também é sobre um personagem que tá tendo um monte de alucinação ou não dentro de casa. E tem cenas bem parecidas. Inclusive, a primeira cena do filme é igual, que é tipo o cara acordando numa cama de casal e olhando pro lado e vendo que a mulher não tá ali. O Osvaldo, em vários momentos, ficou numa egotrip. Eu tô gostando desse filme. Eu tô gostando desse filme. Eu não falei isso em momento nenhum. Falou o quê? Eu falei que o filme tem uns momentos bons ali, que ele tem uns momentos legais de direção. Porque o filme tem muito jump scare, óbvio, mas tem uns momentos que ele evita isso. Tipo, ele andando com a lanterninha na casa e ilumina uma assombração brevemente. Depois, quando volta, ela não tá mais lá, mas tipo, não tem um efeito sonoro nem nada. Ou uma cena que ele tá escutando uns áudios e o áudio tá falando umas paradas aleatórias pra ele e ao mesmo tempo a gente vê desfocado no fundo uma coisa esquisita se aproximando dele que a gente não sabe o que é. Então tem alguns truquezinhos legais de direção, só que ao mesmo tempo tudo que o filme faz de assombração também é meio óbvio. Tipo, o filme usa 3 vezes o susto do espelho no banheiro, cara. Chegou uma hora que a gente já se antecipava. A gente via que tava se preparando para isso e a gente ficava, aí ó, vem aí, o susto no banheiro, vem aí. Aí a gente batia palma, porque a gente é idiota também, né? Acontece. E aí tem a alucinação que ele mais vê, que representa a morte, que é uma mulher usando um véu preto, que é igualzinha do Insidious, que já tinha saído quando esse filme saiu também. Mas pra mim, a cena de maior falha de compreensão aqui, que eu achei ótima, é que ele vê a mulher morta dele também, é uma assombração várias vezes no filme. E aí ele tá tomando banho e os caras decidiram copiar uma cena do grito, que o fantasma aparece e coloca a mão na cabeça dele. E pra mostrar que é o fantasma da mulher dele, eles colocam um monte de sangue caindo, porque ela se feriu no acidente. Só que eles decidem fazer isso sem mostrar o ferimento. Então você vê a fantasma de lado, parecendo uma pessoa normal, e do nada tem um plano do chão do banheiro, com o pé dos dois e o sangue caindo. E o que fica parecendo é que a fantasma tá menstruada.
Ai, a gente riu a beça nessa hora. Parece que eles tentaram fazer uma coisa meio Evil Dead, que é só o cara surtando sozinho em casa, e basicamente ele mata todos os outros personagens do filme sem saber se eles são alucinação ou não. E aí o cara que tem medo de sair de casa decide sair de casa no final, e ele imediatamente é atropelado e morre também. Na verdade, ele é mais um filme que se enquadra também numa grande história de romance, né? Porque a menina que leva mantimentos pra ele, eventualmente acha o cara gatinho, simpático, começa a conversar. Aí quando vê, ela já tá lá levando uísque e maconha pra ele, pro cara que claramente não era pra estar consumindo nem álcool, nem THC. E aí acontece o que acontece. Ele é claramente um filme da ITN, gravado todo numa casa só, visual de filme barato, mas esse também tem uma cena no começo do filme que o outro personagem, que é o amigo dele, chega na casa dele vestido de Han Solo por algum motivo e leva uma pilha de DVD pro cara, que nunca é relevante, eu nunca assisti um filme daqueles nem nada, mas eu achei bonitinho que a gente tá fazendo um vídeo sobre uma pilha de DVD que tem aqui em casa e tem uma pilha de DVD no filme. Olha só, é meta. Ah, tem uma coisa que a gente não falou. O menu do DVD. Esse tem uns efeitinhos ok. Esse tem fumaça e música triste, que eu já acho bom, já gostei. E tem um momento no final da animação do DVD que os layers do After Effects que eles usaram desativam. Então os layers somem e depois ele recomeça. O próximo filme foi O Ouro da Vez. Um filme que eu, na verdade, já tinha assistido. O nome dele é Lago dos Zumbis. Esse que chegou pra gente um pacote na caixa postal. Foi o primeiro que a gente recebeu. Vieram 14 DVDs, que foi uma coleção chamada Clássicos do Terror, distribuídos pela Vini Filmes. E não tem nenhum clássico do terror aqui. Só tem filme pornô chanchada gringo esquisito dos anos 60... anos 2000, mas todos eles têm cara de que foram feitos nos anos 60. E ele é um filme francês que foi... Eu achava muito que ele tinha sido dirigido pelo Jess Franco. Eu achei que finalmente ia ser a estreia de filmes do Jesus Franco aqui nesse canal. E ele geralmente dirigia uns filmes de terror que eram só desculpa pra gravar Mulher Pelada mesmo. O que o Lago dos Zumbis é também. E ele foi escrito pelo Jess Franco, mas ele saiu da produção desse por causa do orçamento baixo. E quem acabou dirigindo foi um cara chamado Jean Roland, que por acaso também atua no filme. Ele é um dos detetives que chega na metade do filme pra investigar o Lago dos Zumbis, não faz nada e é assassinado. Mas vamos à sinopse. Em uma pequena aldeia, em algum lugar na França, mulheres jovens estão desaparecendo sem deixar rastro. Moradores locais supersticiosos culpam o Lago dos Fantasmas por causa do seu passado assombrado. Mas o prefeito da cidade parece relutante ou incapaz de tomar qualquer ação. Eu não sei se isso condiz com o filme não, mas tudo bem, porque o prefeito é o único que faz alguma coisa. Quando uma nova vítima é encontrada morta perto do lago, com sua garganta arrancada, um repórter de Paris chega à cidade e descobre que durante a Segunda Guerra Mundial, soldados alemães foram mortos e jogados no lago pela resistência, mas não imaginava que eles estavam de volta como mortos-vivos. Agora, nas suas palavras, Karina, qual é a trama de Lago dos Zumbis? Lago dos Zumbis é sobre um lago que tem um monte de zumbi, tem um monte de gostosa que aparentemente olha para aquele lago insalubre, que não tem como aquele lugar tá apto para banho, e aí todas as gostosas decidem tirar a roupa, ficar pelada e mergulhar no lago. E aí sobe um zumbi pintado de tinta guache verde. E aí matam as gostosas, e aí a cidade quer intervir, mas aí os zumbis vão pra cidade, aí tem uma trama do pai com a garota, que o pai é zumbi, e é isso o filme. Eu acho ótimo que o filme, na verdade, começa com a gostosa tirando a roupa, olhando pra uma plaquinha escrito proibido nadar, aí ela tira a placa, joga no chão e vai nadar mesmo assim. Meu corpo, minhas regras. O filme ele não esconde o pra que ele veio em momento nenhum. Ele tem planos muito longos de mulher pelada tomando banho no lago. Não é que tem só o plano da mulher pelada embaixo da água. É que a mulher está nadando peito, ela tá com a perna assim, e a câmera tá embaixo. Eu fiquei revoltada. Isso é canastrão em níveis absurdos. E aí o filme continua surpreendendo que ele vai ficando cada vez mais estúpido e ousado. Porque ele podia ter colocado só o prefeito contando pra jornalista a história da cidade, mas não, eles meteram um flashback de guerra. Eles colocam umas explosões e uns fogo aleatório, uns soldados correndo por aí. E eu vou dar um crédito pra Jean Roland aqui, que ele fez toda uma subtrama de romance na Segunda Guerra, que acaba com o soldado alemão tendo um filho com a mulher francesa, os dois morrem, e a filha deles reconhece o pai zumbi depois.
A gente sabe que é a filha deles porque ela tem uma foto da mãe, e a gente sabe que é o pai dela porque tem um colar que a mãe deu pra ele quando eles estavam transando na cena de pornô chanchada no meio do filme. Que, diga-se de passagem, é a pior cena de sexo que eu já vi no cinema. Que cena feia, maluco! E aí ele consegue estabelecer toda uma relação familiar entre o zumbi e a garota sem nenhum diálogo expositivo. Isso é arte. O pai da garota, ele chega verde. Mas ela viu o colar, Ele Karina. chega verde. E ela, tipo, papai! Ele pega a filha e leva ela pro lago, não sei pra quê. E aí tem o zumbi do olho, que é o segundo zumbi principal, que é o maluco que tomou um tiro no olho. Efeitinho legal até, querido. Sim. Tampa o olho e sai um sangue. E aí esse zumbi tenta comer a filha dele. No sentido alimentício, pelo amor de Deus. E aí os zumbis começam a lutar, vira uma rinha de zumbi ali no meio do filme. E aí ele consegue proteger a filha dele, e a filha dele agradece dando um beijo na mão do pai. Eu só fiquei, puta que pariu, essa mão putrefada de zumbi, que essa garota vai pegar uma doença. E é muito engraçado, porque é muita escolha bizarra de direção. Tipo, o filme todo são uns planos de reação dos personagens que demoram demais pra passar. Maria's dead. Mas tem todas essas cenas de mulher tirando a roupa e pulando no lago, ou cenas de sexo, que são acompanhadas por uma trilha sonora que parece música de elevador. E tem uns cortes brutos de cena pra cena que dão um efeito cômico. Tipo, zumbis atacando a cidade, caos. A do nada corta pra véia dormindo, aí ela acorda, levanta, abre a janela e tem um zumbi. Aí ela grita e pronto, acabou essa cena. O zumbi principal, que é o pai, ele literalmente parece que ele tá pintado de tinta guache verde. Não tem profundidade nenhuma, é só verde bandeira e o cabelo dele sempre seco, apesar dele ter acabado de sair do lago. Um detalhe que eu acho fascinante. Mas tem uns zumbis que eu acho que tem personalidade. O do olho é maneirinho. Tem uns que eles já dão uma mesclada ali na cor, fazem um efeitinho mais divertido. Eu gosto, gente. Inclusive, a cena que o zumbi morde o pescoço da mulher, que é tão relevante que tá na sinopse do filme, é maravilhosa. Porque ele fica muito tempo mordendo o pescoço dela. E aí, quando ele tira, não tem ferimento. Mas ok, o lago dos zumbis no departamento zumbi é meio esquisito. No departamento lago é pior ainda, porque eles não têm noção de profundidade nenhuma. Porque é muito engraçado, às vezes a mulher tá em pé e o zumbi tá em pé atacando a mulher, aí corta pra um plano visto de baixo e eles estão num lugar muito mais fundo, meio que nadando, só que claramente eles não estão daquele jeito. Mas pra mim o auge é quando eles vão fazer o plano do Piratas do Caribe, dos zumbis andando debaixo d'água, e eles claramente não estavam gravando num lago, eles estavam gravando numa piscina, e a gente diz isso porque dá pra ver o filtro da piscina ali do lado, brother. A gente aplaudiu o filme quando ele acabou, Não, cara. esse foi... Real. Ele melhorou tanto, na minha opinião, da primeira vez que eu assisti pra essa, que é surreal. Mas em questão de menu DVD, uma merda, que é só imagem estática com musiquinha de fundo. Os próximos 3 são isso, na verdade. Próximo filme nessa lista se chama Baratas Assassinas. Esse daqui foi comprado numa vendinha de rua que tava 3 por 5 DVD, e ele basicamente foi levado pra completar minha promoção. Baratas assassinas. Algumas coisas nunca morrem. Uma pequena comunidade é invadida por enormes baratas assassinas que se reproduzem em lugares úmidos perto de um lago. Aterrorizado com os insetos matadores, o xerife da cidadezinha chama um grande e muito caro caçador de baratas para resolver o problema. Um homem destemido que vai enfrentar cara a cara seres que deixam as pessoas em pânico. O menu desse também foi uma imagem estática com uma música de fundo, com um diferencial de que a música era um pop muito bagaceira, que a gente tentou jogar no Shazam e não descobriu o que era, para depois a gente descobrir que era uma música pop cantada por uma tal de Brenda Dolmani, que por acaso estrela o filme, e que por acaso é a mulher do diretor. Mas a música é muito boa. O filme em si parece ser uma homenagem a filme de monstro, inseto e tal dos anos 50, e pra surpresa de ninguém, a maior parte do filme é só a gente falando. É tipo, tem muita pouca barata assassina no Barata Assassina, porque óbvio que isso tinha que acontecer numa lista estúpida, né? Tem muita minhoca, inclusive. Tem muita minhoca. Muita minhoca. Porque o filme ele é meio crítica social, ele é sobre mutação acontecendo por agrotóxico. Então as baratas são uma evolução, mas o que acaba infectando as pessoas são as larvas, as minhocas, que as pessoas comem junto com pipoca no cinema, tomam junto com um remédio, sem perceber que tem um bicho vivo asqueroso descendo pela garganta delas. Eu não sei como isso pode acontecer. Uma observação, tá? Não é uma larvinha, não. É uma minhoca deste tamanho. E aí o filme tem vários personagens diferentes, com investigações diferentes rolando. Tem os jovens da cidade e tem os policiais e cientistas que estão tentando descobrir o que são essas criaturas que estão matando a galera da cidade. Porque as baratas nesse filme, elas não atacam diretamente as pessoas, né? Não tem cena de ataque, é só do tipo, a galera entra no cinema e acha 2 pessoas comidas por baratas lá.
Mas uma coisa que surpreendeu desse filme foi o elenco dele, na verdade. Logo de cara nos créditos já reconheci 2 nomes ali. Temos o James Doohan e o George Takei, o Scott e o Sulu da série original do Star Trek. James Doohan interpreta o xerife da cidade, ele parece morto por dentro, coitado. Até o final que tem a pior reviravolta possível de que o xerife tava do lado das baratas o tempo todo porque ele queria dinheiro ou qualquer porra dessas. Não sei, é uma trama que não faz sentido nenhum e nem faz diferença porque a barata só mata ele imediatamente depois da trama. E o Sulu do Star Trek faz um cientista que claramente ele gravou as partes dele todas separadas porque ele tá em outra cidade e ele nunca interage com ninguém, ele só fala com o computador dele. Que, curiosamente, ele tá sempre analisando uns insetos ali, como eles se movimentam, como eles reagem às coisas. É uma animação lenta que a gente ficou muito em dúvida se aquilo ali era pra representar o inseto de verdade que ele tá observando ou se ele tava assistindo a animação mesmo. Eu até agora não sei. Se alguém souber, me conta. Acho que nem o Jorge Takei, sabe, Karina? Cara, porque se aquilo ali for pra mostrar um inseto real, eu admiro a ousadia. Mas aí o que acontece? A cientista da cidade, interpretada pela atriz, mulher do diretor e cantora da música tema do filme, envia um exemplo de barata pro Jorge Takei, ele enfia a barata no aquário e a gente vai vendo ao longo do filme que a barata tá virando um casulo cada vez maior, nasce um monstro daquilo, mata o Jorge Takei e a cena dele meio que acaba e o monstro que ele criou em outra cidade nunca mais é relevante, não aparece de novo no filme. No final eles explodem a mãe barata na cidadezinha e falam, que bom que tudo acabou bem. Eu falei, porra, mas não tinha uma outra dessas? Aí tem que ver Baratas Assassinas 2. A figura que mais me impressionou de estar nesse elenco, a Mona, do Grey's Anatomy, que faz todas as comédias românticas de 2010 pra cá. Tem toda uma trama que o namoradinho dela sai com a ex-namorada escrota dele, e eles pulam no lago no começo do filme, aí ela é arranhada, e depois ela aparece com a perna toda perebenta. Que é um efeito bem maneiro, cara. Inclusive, esse filme tem efeitos muito bons, de fato. Tem. Quando ele faz efeito prático, é uma parada maneira, do tipo o corpo dos pais, que é uma caveirona lá, meio carne comida esquisita. E o grande destaque de efeitos é a barata gigante que aparece no final, que, curiosamente, é o Doug Jones, o ator especialista em criaturas de terror, que depois ficou mais famoso e ganhando mais cachê por causa dos filmes do Del Toro, né? Ele é o A Forma d'Água. Outro ator que aparece, um personagem completamente relevante, é o vovô da Casa dos Mil Corpos, grande Dennis Fimple, que aparece aqui como um cara bêbado maluco da cidade que não faz nada o filme inteiro, mas ele tá lá. Que é basicamente o personagem do vovô da Casa dos Mil Corpos. Dá pra ser o mesmo personagem. Mas não dá. Quem rouba toda a cena no filme é o Randy Quaid, o irmão mais velho do Dennis Quaid, que ele é um veterano de guerra do Vietnã que virou um caçador de barata. Ele só aparece no final do filme porque ao longo do filme ele vai aparecendo nos comerciais que ele faz pra TV, que são completamente exagerados. É ele, tipo, falando, vamos matar esses filhos do Satã, que são essas baratas. General George here. Pest Eliminator! E arrisco dizer que são as melhores partes do filme, cara. É porque o resto é muito chato. E acaba que é isso, todo o elenco tá meio morto, mas o Randy Quaid tá entregando muito ali no personagem dele, tá fazendo um cara muito exagerado, muito engraçado, e pelo menos ele parece que tá se divertindo, então dá pra tirar isso do filme. Mas ao mesmo tempo que tem essas cenas maravilhosas do Randy Quaid, que são muito engraçadas, tem várias cenas de humor que não funcionam, que são aquele humor idiota, que a gente costuma chamar de humor Adam Sandler. Tem o velho gordo cagando, tem a protagonista assistindo os pais protagonizarem uma cena de sexo mega constrangedora e alta. Uma coisa que eu achei legal do personagem do General George, que é o personagem do Randy Quaid, é que eu tava achando muito que ele fosse ser aquele tipo de personagem meio que ele ia ficar pagando de fodão. Quando ele ia chegar na cidade e ver a galera sendo comida viva por barata, ele ia falar, tô fora. Não, tô fora. Mas não. No final ele bancou. Ele realmente sabia do que ele tava falando. E aí os dois grupos de personagens diferentes. A mulher do diretor, junto com o policial, que eu acho que é outra figura cômica que funciona, que é o policial assistente. Os dois chegam à conclusão de que a barata tá escondida na mina porque é um ambiente escuro e úmido da cidade. Ao mesmo tempo que o General George imediatamente chega, dá uma olhada no lago e presume tudo isso. Porque o cara é foda. E aí ele entra na mina, atirando nas baratas todas. Tem uma luta com a barata-chefe. E eventualmente ele fala, qual é? Cai na mão, então. E ele começa a dar soco na barata gigante. É muito estúpido.
Mas é isso, gente. O filme, ele fica muito divertido nesse final, quando o general aparece, tem barata gigante. Mas, de resto, eu achei que ele foi muita falação. E é aquela coisa, né? Foi homenagem aos anos 50 e fez exatamente o que o filme dos anos 50 faz, que é um monte de cientista discutindo o filme inteiro pra no final ter uma cena de criatura gigante. O último filme dessa lista não podia ser outro, é um que já apareceu aqui na trecheira uma vez ou outra em alguma piada visual, que é o Octopus 2. Esse DVD tá aqui em casa há muito tempo. Esse é um dos mais antigos que eu tenho, porque tem uma historinha que eu acho que eu já contei no vídeo do Hipercubo, que a gente ia numa locadora em Volta Redonda, que quando ela faliu, ela ficou tipo uma semana vendendo todos os DVDs dela por R$3. Curiosamente, o atendente da locadora, ele já tinha feito uma piada uma vez quando a gente tava procurando o filme trash, que ele falou, pô gente, se vocês querem filme trash, leva aquele ali, Octopus 2. E a gente olhou pro Octopus 2 e ele falou, infelizmente não tem o 1. Eu não sei até hoje qual que é o 1, porque eu só vi o 2. Quando eu cheguei lá uma semana depois, você acredita que ninguém quis comprar por R$3 o Octopus 2? Não acredito. Pois é, e aí eu comprei pela piada. Eu lembro que eu assisti esse já quando eu era adolescente e eu só lembrava de duas coisas dele. Essa imagem da capa maravilhosa, que é o povo gigante tacando a Estátua da Liberdade, não acontece de verdade no filme, é uma sequência de sonho. E a outra coisa que eu lembrava é um diálogo que acontece bem no começo, que os dois protagonistas policiais estão entrando no esgoto e um deles fala, última vez que eu entrei aqui, eu vi um rato que era do tamanho de um cavalo e a gente foi atirar nele, errou o tiro e a bala tá zigue-zagueando por aí até hoje. E o outro cara responde, brother, tu já me contou essa história 1 milhão de vezes e toda vez que você fala, o tamanho do rato aumenta. E eu achei, não sei, esse diálogo ficou comigo. Eu acho que vale a gente parabenizar. A cena da capa de fato tá no filme. Né? Fobia. No lado sul do porto de Nova York, um casal de turistas é arrastado para a água e morto por uma estranha criatura. Todos assumem que algum assassino degenerado atacou os turistas, e o caso é destinado a 2 policiais. O ocorrido é abafado, pois a última coisa que o prefeito da cidade quer é má publicidade durante as festividades do 4 de julho. Logo, os policiais descobrem que o verdadeiro assassino é um polvo gigante que continua solto. Enquanto o 4 de julho vai chegando, o perigo vai aumentando e a criatura vai fazendo mais vítimas, sem que haja esperanças de sua captura. Em outras palavras, é Tubarão, só que com um polvo em Nova York. Porque é exatamente a mesma coisa do prefeito não querer fazer investigação porque vai ter festa e o policial que ninguém acredita nele que tem um polvo na cidade, apesar das evidências todas apontarem pra um polvo porque tá, tipo, destruindo o barco, destruindo o porto, destruindo a porra toda, mas todo mundo acha que não, foi o coitado do mendigo bêbado que fez isso tudo. Não, amor, um assassino degenerado. Não tem muito pra falar do menu desse, é menu estático de JPEG, foda-se, não tem muita diferença. E o filme praticamente tem 2 tramas, que é a trama policial e a trama que copia Tubarão. A trama policial até que tem uma coisa interessante ali, porque eles são policiais especializados em mergulhar e trabalhar em casos que acontecem no porto. E tem uma subtrama que acontece de um juiz corrupto que tá pegando o barquinho dele pra ir pro meio do porto de Nova York e mandar um mergulhador pegar um carregamento de cocaína que tem lá embaixo. O protagonista, policial honesto, tenta prender o juiz no começo e se fode legalmente por causa disso. E você acha que essa trama vai ser relevante, né? Até que na metade do filme o juiz morre off-câmera pro polvo, eles acham o barquinho do juiz, salvam a galera que tá lá, e isso nunca mais é mencionado. Mais uma coisa que a gente tem que falar desse filme, que de fato é muito maneiro, são os efeitos. Porque o polvo, na grande maioria das cenas, é todo feito de efeito prático. Então todo o ataque de tentáculos, quando o tentáculo vai no barco e tal, é tudo um tentáculo de verdade que tá ali. E não só isso, nas cenas que mostram o corpo do polvo, ele também é todo feito de efeito prático, o olho mexe, assim, ele tem várias texturas, é maravilhoso, cara, eu fiquei encantada. Tem um plano que eles fazem muitas vezes que eu acho legal, que é o tentáculo atacando alguém e se enroscando na pessoa, ou num cano, numa parte do cenário. Tem cenas no final que o polvo engole as pessoas e realmente tem uma boca de polvo de efeito prático, de efeito lá que eles construíram, que os atores passam por dentro. A boca redondinha, assim, com os dentes, é maneiraço. E nessas cenas que são mais fantásticas, tipo o ataque na Estátua da Liberdade, ou o protagonista tentando usar uma escavadeira pra atacar o polvo, tem um efeito digital chechelento, que
passa muito rápido, mas a maior parte do tempo eles realmente fizeram miniaturas que tem um ataque de polvo de efeito prático ali. Isso, depois a gente vê, tipo, 39 filmes de tubarão que não se dá o trabalho de fazer uma porra de um tubarão decente, foi bem surpreendente. Octopus 2 tá de parabéns. Inclusive, se você olhar aqui atrás, eu acho ótimo quando isso acontece em filme trash, tem vários estilos de produção que a tela verde aqui atrás ainda, que eles vão substituir o cenário, mas o tentáculo é efeito prático. Olha só. A Estátua da Liberdade quebrando é muito maneiro, cara. Vai quebrando e vai caindo, é muito foda. Só as cenas mais de longe, que é efeito digital, mas é muito rapidinho. E a cena do protagonista caindo, que é ele caindo numa tela verde safada ali, que é tenebroso. Eu fiquei surpreso que eu reconheci um cara aqui. É o cara que eu reconheço como o policial da primeira temporada de Lost. O cara que tava com a Kate no voo. Como de praxe, a gente deu uma pesquisadinha na filmografia dele e, curiosamente, ele só faz policiais. Ele fez uma carreira interpretando policial. Eu achei isso genial. E sem sacanagem, ele foi o melhor ator desse filme e o melhor personagem. Ele é o parceiro veterano do policial novato, que é o protagonista. Sendo que ele tem aquele drama de vou me aposentar em breve. Você sabe que ele vai morrer na metade do filme no momento que ele fala isso. E é um personagem bem caracterizado, porque, tipo, o protagonista tá lá todo noiado com as ideias de que tem polvo atacando, e o parceiro dele tá, tipo, olhando uma revista de móveis, procurando a cadeira perfeita pra colocar no futuro escritório dele, que ele agora vai trabalhar lá de boa. Era um personagem muito mais legal do que o protagonista. Protagonista esse que faz um episódio de The O.C. da primeira temporada, que eu não sei por que diabos eu reconheci disso, mas aconteceu. O filme até que tem bastante ataque de polvo, mas ele também é muito longo e é muito arrastado em algumas partes, principalmente porque a trama dele não evolui. Os 2 primeiros atos do filme são o protagonista tentando convencer as pessoas de que tem um polvo e ninguém acreditando nele. Porque se você comparar com um filme tipo Tubarão, fica óbvio desde o começo que tem um tubarão, a cidade aceita que tem um tubarão, e tem toda essa trama de caçada a tubarão, e a galera achando que pegou o tubarão certo e tal, então tem um dinamismo na trama. Esse não, esse é só o protagonista tentando convencer que tem um polvo, e quando ele tenta explicar a trama de alguma maneira, ela nem faz sentido, né? Porque no final, eles vão pra cena lá com o cientista forense, e ele pega um mapinha de Nova York, e ele faz uma lógica que a gente assistiu a cena 3 vezes e não faz sentido. Se os ataques aconteceram aqui, 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 e você diz pelos mapas de oceanografia que o polvo veio daqui, a gente tem que cruzar os elementos e chegar à conclusão de que ele tá em uma dessas 2 rotas, e assim a gente define que o polvo tá aqui. Falou, o quê? Ele não falou nada, ele só falou um monte de coisa genérica, tá ligado? A gente literalmente voltou a cena 3 vezes. Gerador de lero-lero. Mas o que eu achei um pouco anticlimático do filme, e acho que talvez um dos motivos dele ser um pouco arrastado, o polvo morre antes do filme acabar. Então, eles explodem o polvo, mas aí eles matam o polvo no túnel Hudson, que é famoso em Nova York. Túnel Hudson, pra quem não sabe, é o túnel que passa por debaixo d'água lá em Nova York. E tem um ônibus escolar com um monte de criança ali dentro. E o filme simplesmente vira um filme de desastre natural. A ameaça agora é que o túnel tá inundando e eles têm que resgatar as crianças e as outras pessoas que estão lá. E aí a gente perde um pouco o interesse, porque, afinal de contas, o nome do filme é Octopus 2 e não Desastre em Túnel Hudson. Eles literalmente fizeram a versão com desconto daquele filme do Stallone. E é muito canastrona toda essa cena, porque, cara, é um ônibus escolar cheio de criança. É a coisa mais óbvia possível que você pode colocar. Tem como ser mais apelativo do que isso, cara? Tem. Além das crianças, tem outro carro que tem uma idosa e um cachorro. Porra, faltou só uma freira de bicicleta, brother. Puta que o pariu. O pior é que o filme parece que teve um orçamento maneirinho, né? Porque além dos efeitos, ele tem muitos cenários bons, tipo, todo esse cenário do túnel inundando é bem feito. E ele tem muito cenário debaixo d'água também. Uns lugares maneirinhos assim que tem uns ataques de polvo. Então parece que teve um certo trabalho ali pra fazer esse filme que eu aprecio. Antes da gente acabar, gente, esse povo aqui eu que fiz, tá? Eu faço coisas desse tipo, se vocês quiserem, me segue no Instagram que tem mais coisa lá. Eu fiquei com medo antes de começar, porque como não conhecia a maioria desses filmes, eu pensei, porra, será que algum deles vai ser bom pra gente fazer um vídeo separado? Não foi o caso! Não foi o caso. Vamos encerrar do jeito que a gente sempre encerra, né? Karina, qual foi o melhor filme da lista de DVDs pra você? Lago dos Zumbis, com certeza. Eu me diverti muito com Metamorfose e Lago dos Zumbis, mas Metamorfose é muita gente falando. Lago dos Zumbis, ele mostra pra quem veio logo de cara, que é mulher pelada nadando em lago insalubre. E ele é o melhor da vez. Pior da vez, acho que não tem discussão também, né? Não, eu me recuso a dar mais mídia pra esse filme do que a gente já deu. É esse porra desse golpe aqui do exorcismo no Vaticano. Então é isso, galera. Essa foi a lista de DVDs e até a próxima.